bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite, aqueles que estão nos assistindo. Hoje nós queremos realizar o nosso primeiro culto do ano de 2021. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse culto. Hoje nós vamos ter apenas o encontro online, nós não vamos ter o encontro presencial no templo. Gostaria também de saudá-los com as palavras do lema desta semana, que se encontram no Salmo de número 98, o versículo 4, que diz: Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra, louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Que esse possa ser o desejo para esse nosso novo ano, que nós possamos louvar a Deus, que nós, não só nós, mas os povos de toda a terra possam louvar o nosso santo Deus. Queremos nesse culto também agradecer por esse novo ano que Deus nos permite ter e que Ele possa nos abençoar. Por isso eu gostaria de convidar que nós pudéssemos também ter um momento de oração. Senhor Deus, obrigado porque nós podemos nesse dia 3 de janeiro ter o primeiro culto desse ano. Agradecemos, Senhor, por cada uma que nos assiste e também queremos agradecer, Senhor, pelo ano de 2020 que se passou. Sabemos que ele teve grandes dificuldades, mas também te agradecemos, ó Senhor. E pedimos desde já pelo ano de 2021, que possa ser um ano que nós te louvemos, um ano que nós cantemos louvores a Ti. Abençoa-nos, Senhor, abençoa a nossa comunidade. E também desde já nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E que nós também possamos, nesse culto, louvar o Teu santo nome. Por isso, Senhor, mesmo nós em nossas casas, que nós possamos estar na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. E que nós possamos, de fato, estar na Tua presença como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Te agradecemos pelas nossas vidas e nos abençoa nesse culto. Assim oramos e pedimos em Cristo Jesus. Amém. E queremos também nesse culto ter um momento para nós louvarmos ao nosso Deus. Convite
salva. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meias lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Nós queremos ouvir tua voz. Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Mais uma vez. Nós queremos ouvir tua voz. Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos segue na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. Quando a escuridão da noite vencer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos seja onde for, embora a dor nos segue na viagem. Marcharemos na coragem do Senhor. Nesse dia de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, o versículo 7 até 10, que diz assim: Portanto, vá em frente, coma com prazer a sua comida e beba alegremente o seu vinho, pois Deus já aceitou com prazer o que você faz. Procure sempre parecer feliz e satisfeito. Enquanto você viver nesse mundo de ilusões, aproveite a vida com a mulher que você ama, pois isso é tudo que você vai receber pelos seus trabalhos nessa vida dura que Deus lhe deu. Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento,
nem conhecimento, nem sabedoria, e é para lá que você vai. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós também nesse dia. Amém. O ano de 2020 foi um ano muito difícil para muitos de nós, um ano que o Covid estava em todos os jornais, onde nós nos preocupamos, onde foi um ano também de tempestades, de desmoronamentos, onde vários problemas da natureza a gente sentiu. E agora, iniciando o ano de 2021, o nosso desejo é que seja um ano melhor do que foi o ano de 2020. E por isso eu trago essas palavras de Eclesiastes, porque elas querem nos trazer ânimo para esse ano de 2021 e que ela possa de fato ser uma palavra que nos conduza durante esse ano. E com certeza tem algumas lições que nós aprendemos no ano de 2020 que nós vamos poder levar para esse ano de 2021. E antes de entrar no texto, eu gostaria de ler ele, só que numa versão diferente, na versão A Mensagem, que foi traduzida pelo pastor Eugene Peterson, que diz assim: diante disso, aproveite a vida, coma do bom e do melhor. Aprenda a apreciar um bom vinho. Sim, Deus tem prazer no seu prazer. Vista-se todas as manhãs como se fosse para uma festa. Não economize nas cores nem nos detalhes. Aprecie a vida como a pessoa com quem você ama todos os dias dessa sua vida sem sentido. Cada dia é um presente de Deus. É tudo que se pode receber pelo árduo trabalho de se manter vivo. Portanto, tire o máximo de cada dia. Agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que puder. E com prazer. É sua única chance, pois, junto com os mortos, para onde você vai, com certeza não há nada a fazer, nem haverá o que pensar. É interessante, o autor de Eclesiastes, o rei Salomão, ele parece ter um certo pessimismo com a vida. Ele olha para a vida e parece às vezes até que ele é meio pessimista. Mas eu até diria que ele é muito realista diante das situações que nós vivemos. E eu creio que o ano de 2020 foi uma prova disso, porque nós aprendemos a olhar a vida de uma forma diferente. Nós aprendemos a valorizar as pequenas coisas que o dia a dia nos proporcionam. O estar com a família, como diz o salmista, o autor de Eclesiastes, o rei Salomão, a um bom prato de comida, a se alegrar com a nossa família. O autor C.S. Lewis, ele escreveu As Crônicas de Nárnia, que talvez é um livro que muitos conheçam. Ele escreveu na sua época sobre a ameaça da bomba atômica, como ela ameaçava e como as pessoas também eram pessimistas. E ele escreve palavras de esperança. E eu creio que para esse ano de 2021, essas palavras também poderiam estar conosco como esperança para os nossos dias. Que a gente pudesse talvez mudar o cenário que nós vivemos. Não é uma bomba atômica hoje que nos ameaça, mas ainda assim nós temos algumas inseguranças, como vai ser a questão da vacinação, quantos de nós ainda podemos nos contaminar, como vai ser a nossa reação às vacinas e tantas outras coisas. Então que a gente possa talvez refletir em cima dessas palavras do C.S. Lewis e até comparar com as palavras que o autor, o rei Salomão, ele escreve para nós. Então C.S. Lewis escreve assim: de certa forma, pensamos demais na bomba atômica. Como devemos viver em uma era atômica? Fico tentado a responder: ora, como você teria vivido no século XVI, quando a praga, a peste negra, visitava Londres, quando todos os anos? Ou como você teria vivido na era viking, quando invasores da Escandinávia poderiam chegar e cortar sua garganta a qualquer noite? Ou de fato, como você já vive em uma era de câncer, sífilis, uma era de paralisia, uma era de ataques aéreos, uma era de acidentes ferroviários, uma era de acidentes automobilísticos? Em outras palavras, não vamos começar exagerando a novidade de nossa situação. Acredite em mim, prezado senhor ou senhora,
Você e todos os que ama já foram condenados à morte antes que a bomba atômica fosse inventada. E uma grande porcentagem de nós morreria de maneiras desagradáveis. Tínhamos de fato uma grande vantagem sobre os nossos ancestrais, anestésicos, e ainda os temos. É extremamente ridículo continuar choramingando e mostrando rostos desanimados, porque os cientistas acrescentaram mais chances de mortes prematuras e dolorosas ao mundo que já se arrastava com essas chances, e no qual a própria morte não era uma chance, mas uma certeza. Este é o primeiro ponto a ser abordado, e a primeira ação a ser tomada é nos recompormos. Se todos nós formos destruídos por uma bomba atômica, e aqui vem as partes principais, deixa encontrar-nos fazendo coisas sensíveis e humanas, orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música, banhando as crianças, jogando tênis, conversando com nossos amigos com uma caneca na mão e um jogo de dardos, e não amontoados como ovelhas assustadas pensando em bombas. Elas podem destruir nosso corpo. Um micróbio pode fazer isso, mas não conseguem dominar nossas mentes. É interessante como as palavras do C.S. Lewis elas se tornam reais e presentes, inclusive nesse ano de 2020 que a gente viveu, e eu espero que elas possam ser verdadeiras também para 2021. Que nós possamos ser encontrados de forma sensível e humana, que nós possamos continuar orando, que a gente possa continuar cuidando das nossas famílias. E é exatamente sobre isso que o rei Salomão escreve quando ele nos diz, olha, aproveitem a vida. Nós temos que aprender a aproveitar a vida mesmo em meio às situações complicadas que o mundo nos oferece. Porque mesmo que agora, nesse ano de 2021, nós possamos ser vacinados, nós possamos achar a cura para essa doença do Covid-19, ainda assim vão aparecer outras tempestades, outros momentos difíceis, e que nós possamos enfrentar esse ano com fé e esperança em Deus. E talvez alguns conselhos que o rei Salomão nos dá, aproveitar a vida valorizando as pequenas coisas que Deus nos dá. A comida, a bebida, a esposa, a família, o trabalho que nós temos. É interessante como no ano passado, quando nós ficamos em lockdown, nós aprendemos a conviver com as nossas famílias de uma forma nova e a valorizar isso. A perceber que o prato na mesa, que talvez por tanto tempo a gente não orava antes da refeição, a gente não agradecia por isso. Novamente essas pequenas coisas, elas se enchem de significado. E que isso possa continuar conosco, que nós possamos aproveitar a vida, não que é errado a gente querer mais coisas, não que é errado a gente querer melhorar as nossas vidas, mas que a gente possa aprender a valorizar o que nós temos no hoje, no presente, no aqui e no agora. A comida, a família, a bebida, o nosso trabalho. Que nós possamos reconhecer e receber essas coisas como presente de Deus para cada um de nós, agradecendo por elas e sabendo valorizar elas todos os dias. Como nós oramos no Pai Nosso, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Essa é uma oração de entrega, é uma oração de agradecimento, onde nós agradecemos pelo pão, pelo mais simples que Deus nos dá e também pelas coisas maiores que nós recebemos. Mas nós não buscamos só coisas maiores, mas a gente aprende a agradecer por todas elas. A segunda coisa que o rei Salomão coloca na sua carta a Eclesiastes, ele nos diz, não deixe para amanhã o que pode se fazer hoje. Às vezes a gente aprendeu a postergar, a procrastinar muitas coisas na nossa vida. A gente vai fazer amanhã, a gente vai fazer semana que vem, a gente vai fazer no mês que vem, e essas coisas vão ficando. Talvez ano passado, ficando mais em casa, muitas coisas que estavam pendentes, muitas coisas que estavam paradas, a gente acabou se obrigando a fazer elas e a gente percebeu como era fácil. Até um testemunho que eu dou. Por 7 anos a minha esposa pedia para eu botar prateleiras num velho armário que a gente tinha na área de serviços, e durante essa pandemia a gente conseguiu fazer isso, algo tão simples que não tomou mais de 10 minutos, mas que foi resolvido. E assim também outras coisas a gente acaba deixando para o dia de amanhã,
que a gente poderia fazer hoje? Coisas simples, como dizer eu te amo para as pessoas que são importantes. Eu sinto a sua falta. Ou mesmo visitar aquele avô, aquela avó que nós não podemos visitar por tanto tempo. O rei Salomão também nos diz, olha, usem roupas bonitas, perfumem-se. Muitas vezes a gente tem aquelas roupas que a gente aguarda para uma ocasião especial e ela nunca chega. Talvez a gente tenha que aprender a valorizar o dia de hoje como um dia importante, um dia especial e usar também, se perfumar, ou seja, que cada dia seja importante porque é um presente que Deus nos dá e que a gente possa recebê-lo e valorizá-lo dessa forma. Que nenhum dia seja banal, que seja apenas um dia a mais do calendário que a gente arranca aquela folha. O rei Salomão nos convida realmente a ver o dia de hoje como um dia importante e não sempre viver no dia de amanhã com aquele estresse, com aquela ansiedade, esperando que dias melhores possam vir, mas que a gente possa fazer o dia de hoje ser importante para nós. Assim como o C.S. Lewis diz, a ameaça da bomba atômica, a ameaça do Covid, tantas ameaças que nos sobrevêm, mas que a gente possa fazer coisas que valorizem o nosso dia. Que quando a gente chegar no final do dia, a gente possa orar a Deus agradecendo por aquele dia que Ele nos dá. Mais um ponto que o rei Salomão nos coloca, buscar fazer as coisas com excelência. Talvez até aqui a gente possa dizer, mas se eu tenho que valorizar a comida simples, a bebida, a família, usar as roupas do dia a dia, a gente poderia até às vezes viver apenas fazendo as coisas por fazer elas. Mas o rei Salomão nos diz também para a gente fazer essas coisas com excelência, quando ele nos diz, faça bem feito, faça o melhor que puder, tire o máximo de cada dia, agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça tudo isso com prazer. É interessante como muitas vezes a gente faz as coisas pela metade. E o rei Salomão aqui nos convida a fazer as coisas com excelência. E isso é refletir a imagem e semelhança de Deus, porque Deus faz a sua criação, as suas boas obras, as suas bênçãos que Ele derrama sobre nós também com excelência. E é nessas pequenas excelências que nós vemos o agir de Deus também no dia a dia, na beleza das coisas, nas coisas que são verdadeiras, nas coisas que são bondosas. Por isso que nós possamos fazer as nossas atividades ao longo desse ano, não de qualquer forma. Mas será que vai ter o dia de amanhã? Será que a gente vai ficar doente? Às vezes pode nos levar a fazer umas coisas de qualquer jeito. Mas bem pelo contrário, que nós possamos de fato fazer as coisas da melhor forma possível. Que nós possamos, no nosso trabalho, com a nossa família, aqui na igreja, quando nós fazemos algum ministério dentro da igreja, tudo isso servir a Deus com excelência. Como diz também Lutero, quando o alfaiate faz a roupa, quando o agricultor ara a terra, esses são os seus ofícios. E o ofício do cristão é orar. Que nós possamos orar, amar a Deus, amar o nosso próximo, sempre buscando fazer o nosso melhor, não de qualquer jeito. Que nós possamos louvar a Deus, como diz lá no versículo inicial, com toda a nossa alegria e buscando que todos os povos possam ser contagiados pelo amor de Deus. E por último, o último ponto que o rei Salomão nos coloca é que um dia a gente vai de fato morrer. Seja por causa de uma bomba atômica, seja por causa do Covid, seja pela velhice, seja atravessando uma rua e infelizmente sendo atropelado, nós não sabemos qual será o último dia das nossas vidas. A certeza que nós temos é que se Cristo não voltar antes, nós vamos falecer, nós vamos morrer. Mas que a nossa existência possa trazer significado, ela possa ter um peso, ela possa ter um legado, que enquanto nós estamos aqui, nós possamos viver as nossas vidas valorizando todas as pequenas coisas de cada dia, que nós possamos fazer as coisas no hoje e não esperar para o dia de amanhã, porque pode ser sim que o dia de amanhã não chegue, e que nós possamos fazer todas elas com excelência. Que as pessoas, após a nossa partida, possam lembrar de nós como pessoas que amaram a Deus, amaram a sua igreja, amaram o seu próximo, a sua família, serviram na igreja, no trabalho, nas suas casas, na sua vizinhança,
mas que sempre tentaram dar aquele toque de excelência, de tentar fazer não as coisas pela metade, como muitos outros fazem, mas valorizando a forma como Deus faz, com a sua excelência. Que essas palavras do rei Salomão, essas palavras de C.S. Lewis possam nos acompanhar nesse ano de 2021. Que de fato nós possamos buscar viver um ano melhor do que foi talvez 2020. Mas não por causa da doença, não por causa de tantas outras coisas, mas porque nós tentamos melhorar, porque nós buscamos santidade a cada dia das nossas vidas. E eu gostaria de lançar esse desafio, que nós não deixássemos o ano de 2021 passar em branco. Muitas pessoas têm dito que o ano de 2020 deveria ser esquecido e talvez nós não estávamos realmente preparados para tudo isso. Mas que nós possamos entrar em 2021 preparados, confiantes, com esperança em Deus. E se nós não vivermos até dezembro, que nós possamos ter vivido vidas com significado, com um legado, com um peso. E que o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que viveu valorizando as coisas pequenas, que não deixou para amanhã aquilo que ele podia fazer hoje, cuidando das pessoas, cuidando e amando a cada um, nos servindo as pessoas da sua época, dando a sua vida em salvação por nós, sabendo que ele tinha uma missão e ele a completou com excelência. Que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, possa ser aquele que vai à nossa frente em 2021, nos trazendo a força, a fé, o amor, a esperança que nós precisamos. E como diz C.S. Lewis, se nós formos encontrados, que ela deixe que for que nos encontre, deixe nos encontrar fazendo coisas sensíveis e humanas, orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música, banhando as crianças, jogando tênis, conversando com os amigos com uma caneca na mão e com um jogo de dardos. E assim nós vamos poder dizer que nós aproveitamos a vida com Cristo Jesus. E eu te convido a orarmos. Senhor Deus, obrigado porque estamos iniciando esse ano de 2021. E te pedimos que esse texto bíblico, essa palavra de Deus, por meio do profeta Salomão, pelo rei Salomão, na carta de Eclesiastes, possa falar ao nosso coração. Que de fato nós possamos aproveitar as coisas simples da vida, a comida, a bebida, a nossa família, nosso trabalho. Que nós possamos valorizar o dia de hoje como um presente, porque o passado e o futuro não estão nas nossas mãos, mas o dia de hoje que nós chamamos de presente, é o presente que tu nos dá. Que nós possamos usá-lo da melhor forma possível, com responsabilidade, vivendo com uma excelência que busca, nos mínimos detalhes, fazer as coisas bem feitas. Nos abençoa, Senhor, nesse ano de 2021. Isso é o que te pedimos e que nós possamos, em Cristo Jesus, ter o exemplo da excelência perfeita, aquele que se entregou por nós para nos trazer a salvação. Que nós também possamos viver vidas que se oferecem, que se sacrificam, que amam ao próximo. Que tu possa, Senhor, derramar o teu Espírito Santo sobre nós. Assim oramos e pedimos. Amém. Eu gostaria de convidar que mais uma vez nós possamos louvar ao Senhor. Sem
que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Queremos encerrar o culto desse dia também orando a Deus. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor. E te pedimos mais uma vez perdão pelos nossos pecados de 2020, pelos nossos erros, e que 2021 possa ser um ano em que nós te busquemos, nós te desejemos ainda mais e possamos contemplar as maravilhas que tu fizestes. Senhor Deus, ainda oramos e pedimos porque ainda coronavírus, o Covid, ele ainda se torna uma ameaça para as nossas vidas, mas pedimos o teu cuidado, a tua proteção. Também pedimos que em 2021 nós possamos ter trabalho para o qual possamos sustentar as nossas famílias. Cuida, Senhor, de cada um de nós, cuida das nossas famílias, nos abençoa. E que de fato nós possamos valorizar as pequenas coisas, que nós possamos viver no hoje, que nós possamos fazer as coisas com excelência, sabendo que um dia nós vamos sim partir, mas nós estamos firmes em Ti, ó Senhor. Que nós possamos viver vidas com significado, que nós possamos aproveitar a vida, Senhor, que Tu nos destes. E tudo mais nós colocamos na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que assim abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos na paz do Senhor e sirvamos a Ele com alegria. Amém.